Nossa aula de hoje é sobre termodinâmica, né? E nós estamos na terceira parte, né? E nós vamos começar a aula falando sobre uma revisão, sobre os conceitos de entalpia, medidas de variações entálpicas e os tipos de entalpias. A gente começa com a nossa revisão sobre a primeira lei, né? Que tem sobre seu enunciado que a energia do sistema isolado é constante, então ΔU igual a zero. ΔU também pode ser calculada através da soma de calor mais trabalho. Se a gente considerar o sistema com volume constante, nós podemos trabalhar também com passos infinitesimais, né? Pequenas etapas. Então, a gente pode falar de derivada da energia interna igual à derivada do calor, volume constante, né? Isso é possível quando a gente usa um calorímetro a volume constante. E, através desse calorímetro, a gente consegue calcular a capacidade calorífica a volume constante. Então, calor é igual a CV vezes ΔT. Organizando as equações, a gente vê que variação da energia interna é igual a CV ΔT. CV, que é a capacidade calorífica a volume constante, é igual a energia interna dividido pela temperatura. Então, essa é a nossa revisão, as coisas que a gente tem que saber para continuar progredindo nos conhecimentos. Então, a gente já começa com o conceito de entalpia, né? Entalpia é uma função de estado, né? Que precisa apenas do estado final e do estado inicial, né? E ela vem a partir dessa definição que nós vamos trabalhar aqui. A gente começa que a energia interna, considerando que a energia interna é igual a calor mais trabalho, e que a variação dessa energia interna, né, é quando a pressão é constante, é dada por calor, a pressão constante, por isso esse peixe está subscrito, mais trabalho, né? E se a gente considerar um trabalho de expansão, a gente pode escrever a equação que variação da energia interna é igual a calor quando a pressão é constante, menos P variação de V. E o que é essa variação de V? É a variação do volume de um gás confinado, né, que passa de V1 para V2. Então, como é a variação é V2 menos V1. Se a gente isola o calor, a pressão constante, a gente pode organizar a equação da seguinte forma: menos P, variação do volume, menos variação da energia interna. A partir desse passo, a gente só vai organizar, certo? Então, calor, a pressão constante, é igual a menos PV2, mais PV1, menos U2, que é a energia interna, mais U1. Organizando, nós vemos que calor, a pressão constante, é igual a variação da energia interna, mais a variação de PV1 menos PV2. E aí, a gente vai, que isso aqui a gente só faz reescrever. Quem é calor quando a pressão é constante? É a entalpia. Quem é a variação da energia interna? A própria variação da energia interna. E essa variação do volume, a gente diz que é P variação de P. Aqui embaixo está apenas a equação, considerando situações infinitesimais, né? Ou seja, esses são os passos em que a gente chega na definição da fórmula da entalpia. Mas a entalpia, na verdade, é uma energia que se mede quando a pressão é constante. Vocês têm que convir comigo que no laboratório, ou então nas condições ambientais, as reações, os processos ocorrem na pressão atmosférica, que é constante. Então, era complicado a gente trabalhar com a energia interna, né, tendo que toda vida garantiam que aquele processo estivesse a volume constante. Então, era mais fácil trabalhar a pressão constante. Então, por isso, foi criada a entalpia para que a gente possa ampliar as aplicações usando a atmosfera, né, que é constante. Então, a pressão constante, a entalpia de um sistema é igual ao calor liberado ou calor absorvido. Como é que a gente faz esse processo? Olha, vamos começar pela fórmula recém-definida. Entalpia igual a variação da energia interna mais P variação do volume. Se ΔU é considerado calor menos o trabalho de expansão, considerando que o sistema realiza apenas um trabalho de expansão,
Então, a gente pode reescrever essa fórmula usando variação da entalpia é igual ao calor, menos pressão externa, variação do volume, mais a pressão do sistema vezes a variação do volume. Bem, se a gente igualar a pressão externa com a pressão do sistema, né, porque é isso que a gente quer observar, para a gente poder ter comparações, então a gente tem que ΔH é igual ao calor a P constante. Então, essa forma nos garante que a gente possa calcular a capacidade calorífica à pressão constante e usar os calorímetros à pressão constante, ou seja, de certa forma, inicialmente, a gente já começa barateando o equipamento que calcula a quantidade de caloria das substâncias, né? E o que isso seria importante? Ora, se você tem uma dada quantidade de substância, então um minério, e aí num dos processos, você precisa fundir esse minério para poder purificar. Então, se você tem que saber na capacidade calorífica daquelas substâncias, você pode adequar o seu forno de maneira correta para que aquela temperatura seja necessária para fazer aquela fusão. E aí, gente, vocês vão ter que pensar em toneladas disso e o quão de energia precisa ser usado para isso. Um outro exemplo comum é, por exemplo, a queima de tijolos ou de telhas. Né? Você coloca lá uma certa quantidade dentro do forno e você precisa saber a temperatura. E quando você não tem o controle dessa temperatura, você tem uma quantidade de defeitos desses tijolos com mais frequência, né? Então, as olarias, ou as cerâmicas, como o pessoal gosta de ser chamado aqui, elas não têm esse controle de temperatura, elas não medem, elas simplesmente colocam uma quantidade de lenha, né, e deixam queimando de um dia para o outro. E o processo vai esfriando gradativamente, e garante que a grande maioria dê certo, mas eles relatam que uma dada região interna, ou seja, da pilha de tijolo cru, quando vai ser urado, tem uma parte que é jogada fora, ou reutilizada como filling no processo. Por quê? Porque eles não garantem uma temperatura, nem uma circulação do calor dentro do forno. Então, essas são algumas aplicações que vocês vão encontrar por aí. Então, energia é dinheiro, principalmente quando a gente está levando em consideração a energia elétrica ou o uso de um gás natural. Então, e o tempo que isso é realizado. Então, se a gente tem um domínio da entalpia, quando a pressão é constante, considerando que vamos sempre comparar em sistemas maiores com a pressão atmosférica, isso é um valor importante. Isso aí é um dado importante. Nas reações químicas, a gente diz que quando o sistema ele libera calor, ou seja, a quantidade de energia dos reagentes é maior do que as dos produtos, ou seja, ocorre com a liberação, diz que esse processo é exotérmico. Lá em cinética, na química geral, a gente vê que esse patamar aqui acima é energia de ativação. Quando a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, maior do que a dos reagentes, o processo é endotérmico. Ou seja, para acontecer, ele precisa agregar calor ao sistema. Bem, nós aprendemos sobre energia interna e estamos aprendendo as definições mais, digamos assim, mais importantes de entalpia. E aí, é claro que em algum momento a gente vai ter que calcular a energia interna. E aí, como é que a gente faz isso? Então, existe uma forma que relaciona ΔH com ΔU, porque os dois não têm valores idênticos, né? Porque nós estamos considerando que um é a volume constante e que o outro é a pressão constante. Então, a gente começa considerando... Desculpa, gente. A gente começa considerando que a fórmula da entalpia, né? Entalpia é igual a energia interna mais PV. E a gente considera também que nós vamos trabalhar com o gás ideal. Então, é muito importante que, uma vez trabalhando com gás ideal, a gente possa usar a equação dos gases ideais, que é PV igual a NRT. Substituindo PV e NRT na formulazinha de entalpia, onde tem PV, eu boto NRT. E aí, considerando que ΔH também é uma função de estado e depende apenas do estado final, menos do estado inicial, e colocando tudo isso dentro de uma fórmula, a gente tem que ΔH é igual
substituindo, né, esse valor na forma, nessa forma da entalpia e substituindo aqui, a gente diz que ΔH é igual à energia interna final mais número de mols final vezes RT menos energia interna inicial menos I inicial RT. Ora, nós não frisamos e não fixamos um sistema isolado. Então, a gente pode ter aqui, se for um sistema aberto, uma troca de massa. Então, portanto, o N está no estado final e aqui no estado inicial. Então, a gente pode reescrever a fórmula de ΔH igual a ΔU mais variação do número de mols vezes RT. É importante lembrar que quando a gente trabalha com termodinâmica, em sua grande maioria, a gente trabalha com a temperatura em Kelvin e a gente usa o R de energia, que é 8,314. Então, uma vez caminhado por esses sistemas, né, a gente vai trabalhar com a capacidade calorífica, que eu já andei introduzindo alguns sistemas e aplicações, né, da engenharia de Minas. Então, de maneira similar com a capacidade calorífica a volume constante, a gente pode escrever que calor a pressão constante é igual a capacidade calorífica a pressão constante vezes a variação da temperatura. Considerando que ΔH é igual a calor a pressão constante, a gente pode incluir essa expressão dentro da expressão de ΔH. Então, ΔH é igual a CP ΔT. A gente usa esses valores também considerando os passos infinitesimais, e aí, dessa forma, a gente usa a derivada de entalpia igual a CP dt. Observe que CP, neste caso aqui, ela é considerada independente da temperatura, mas em alguns casos, por exemplo, em que a temperatura é maior do que 300 graus, CP já tem uma relação direta com a temperatura, e aí a gente não pode considerar ela uma constante independente. Então, toda vida que a gente estiver usando essa forma, a gente tem que ter em mente as temperaturas envolvidas no sistema, certo? Eu posso rearranjar essa forma, dizendo que CP é igual a ΔH sobre ΔH sobre ΔT, ou variação da entalpia dividido pela variação da temperatura, ou também considerando os passos infinitesimais. Bem, quando a gente trabalha com calorimetria, a gente tem que falar do calorímetro. E o calorímetro a pressão constante, como eu já falei, já antecipei, ela é muito mais simples do que o calorímetro a volume constante. Primeiro, porque a gente pode usar até um copinho de isopor, né? Em geral, nos laboratórios, a gente usa um sistema muito parecido com as garrafas térmicas. A gente tem uma parede dupla, em que tem um vácuo, ou seja, não se deixa passar calor de um lado para o outro, né? Do lado interno para o lado externo. Ele tem uma tampinha que permite o uso de termômetro e um agitador, né? A gente pode improvisar isso até mesmo com uma garrafa térmica, jogando dentro o próprio termômetro e agitando por fora, né? Garantindo a homogeneidade das substâncias. E o calorímetro, ele, em geral, quando a pressão constante, a gente usa líquidos, né? Então, a gente mistura uma solução, vamos supor, de neutralização, de uma base forte com um ácido forte. Ela vai liberar calor, porque é uma reação do tipo exotérmico. Vamos botar um exemplo de reação isotérmica de ácidos e bases, né, dessa reação de neutralização, é a mistura do HCl com o NaOH, ou seja, o ácido com a base. Então, esse calorímetro, ele nos permite ver o calor liberado ou absorvido por esse sistema. E ele é bem simples e acaba sendo barato, né? Nas grandes empresas, a gente usa muito o DSC, né? Que ele é um equipamento um pouco mais sofisticado, né? E ele trabalha com variações de temperatura de 0,5 graus por minuto, né? Então, é importante que vocês entendam um pouco sobre esse sistema para a gente poder prosseguir. Então, ele é bem mais simples, portanto, é bem mais barato, né? Eu estou falando desses sistemas aqui, né? E a medida direta da variação da temperatura é realizada da variação do calor é realizada pelo termômetro. Então, a partir desse momento, a gente precisa encontrar relações, né? Uma das relações muito importantes é a relação entre as capacidades térmicas. Porque quando a gente trabalha com volume constante,
a gente trabalha com CV. Quando a gente trabalha com pressão constante, a gente trabalha com CP, né? Então, a gente está trabalhando aqui com temperatura, desculpa, aqui está maior, mas é menor, certo? Aqui é menor do que 300 graus, tá? Então, a gente vai partir também da definição de CP, das relações entre CP e CV, através da fórmula da entalpia. Por quê, professor? Porque na própria fórmula da entalpia também nos traz a variação da energia interna. Aqui, eu tenho H igual a U mais PV, a gente vai considerar mais uma vez o gás ideal, e vai substituir na fórmula, onde tem PV, vai escrever nRT, né? E a gente considera variações da energia. Neste caso aqui, vocês estão vendo que o N não vai variar, porque nós não estamos querendo saber relação ΔH, ΔU, e sim relação capacidades caloríficas, que é CP versus CV, ou CV versus CP. Então, o número de mols aqui não é uma variação, e quem vai variar é a nossa temperatura. A partir desse momento, a gente vai dividir os membros por ΔT, por variação da temperatura. Então, ΔH dividido pela temperatura, energia interna dividido pela variação da temperatura, NR ΔT dividido por NR ΔT. Qual é a intenção? É remover da equação o ΔT, ou a variação da temperatura. Então, a gente corta aqui, e a gente tem que variação da energia, da entalpia dividido pela temperatura, é igual a variação da energia interna dividido pela temperatura. E o que são isso aqui? Pelas definições anteriores, a gente sabe que ΔH por ΔT é CP. E a variação do ΔU dividido por T é CV. Então, a gente vai e reescreve as fórmulas. CP igual a CV mais NRT. Então, lição número 1. CV não é igual a CP, não só devido à fixação do sistema em volume constante ou em pressão constante, mas ele também é diferente em valores numéricos. E CP é maior do que CV de uma dimensão de N vezes R, onde N é o número de mols e R é a constante universal dos gases, e nós relacionamos aqui essa constante R com a constante relacionada à energia. É comum a gente encontrar essa capacidades caloríficas com esse tracinho em cima, gente. Isso significa que é por mol. Eles fixam um mol dessa substância para analisar, fixar essa massa. Quando ele considera isso, o CP ganha esse tracinho em cima e o R perde o N. Então, toda vida que a temperatura for menor do que 300 Kelvin, a capacidade calorífica é considerada independente da temperatura. E CP molar, que é como quando ele ganha esse tracinho, ele se chama CP molar, é igual a CV molar mais R. Algumas situações, eles não vão ser possíveis, certo? Então, uma vez que a gente traçou uma relação entre CV e CP, considerando que essa temperatura é menor do que 300 graus, a gente também tem que considerar que nós estamos usando sistemas gasosos e que esse CV e CP está relacionado com a minha energia interna, certo? E essa energia interna, da aula passada, a gente falou que são a energia que tem a ver com a rotação e com as vibrações das moléculas, porque um gás monoatômico, por exemplo, ele pode ter 3 graus de liberdade. O que isso significa? É que ele pode se mover nas 3 dimensões, né? Se considerar um gráfico cartesiano, a altura seria H, ele pode se mover no eixo Y e no eixo X, né? E se a gente considerar uma molécula linear, ela ganha a rotação em 2 eixos, né? E se ela for uma molécula angular, né, ela tanto pode girar desse lado, como girar no seu próprio eixo, né? Então, ele vai aumentando as rotações e os movimentos de translações. E isso é somado através do teorema de equipartição, certo? Equipartição é a expressão mais correta. Então, ele diz que quando a gente usa, né, um valor médio de cada contribuição quadrática, em termos de velocidade, para contribuir em relação da energia de uma molécula, né, em uma dada temperatura, a gente pode prescrever que a energia interna,
né, dos movimentos translacionais, considerando um átomo monoatômico, é 3 dividido por 2, NB-KB-T. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Ora, KB é a constante de Boltz, né? Na literatura, a gente encontra esse valor aqui que vocês estão vendo, né? 1,38, né? E o número de mols, que é o NB, é 6,02. Bem, esses valores são fixos e a gente pode multiplicar eles e esse valor vai dar justamente aquele valor de R que a gente estava mencionando, que é 8,314 joules por Kelvin menos 1. Então, a gente pode reescrever que a energia interna do sistema, né, de um gás monoatômico, ele é 3 dividido por 2 RT. Por que a professora voltou? Nós estamos falando de entalpia. Por que a professora voltou para a energia interna? Porque nós estamos falando de relações entre CV e CP, certo? E o teorema de equipartição, ele nos permite calcular esses CV e CP considerando o movimento das moléculas e as contribuições da energia de cada um. Como eu já tinha falado, um gás monoatômico, ele tem apenas movimentos de translação. E aí o valor dele é 3 dividido por 2 sobre RT. Moléculas lineares, elas podem ter 2 movimentos de rotação linear, mais um de translação. Então, a gente poderia usar essa expressão aqui, dizendo que o movimento de rotação equivale a RT, mais 2/3 de RT, que equivale a de rotação. Somando, e daria 5 dividido por 2 RT. Uma molécula não linear, ela tem 3 movimentos de rotação, mais um de translação. Então, a gente vai conseguir somar 2 dividido por 3 RT, mais 3 dividido por 2 RT. Quando a gente faz esse cálculozinho, a gente vê que esse somatório é 3 Rs. Então, para cada movimento, para cada contribuição, a gente tem os valores de R envolvido. E onde isso vai nos ajudar? No cálculo de CP, porque isso aqui nós estamos considerando um volume constante. E quando a pressão é constante? Aí joga naquela forma que a gente acabou de deduzir, que é esta aqui, ó. Lembra? CP igual a CV, CP é igual a CV mais RT, considerando capacidades caloríficas molares. E aí, o que a gente faz? Bom, se CP, quando o gás é monoatômico, ele vai ter um movimento translacional de 3 dividido por 2R mais R. Então, CP vai equivaler a 5 dividido por 2R. Para uma molécula linear, se a gente fizer esse mesmo processo, substituindo o valor da capacidade calorífica a volume constante, a gente vai variando os valores. Então, para moléculas lineares, nós temos um CP de 7,2R. E para moléculas não lineares, a gente vai ter uma contribuição de 4Rs. Se vocês observarem a nossa tabelinha aqui, ó, nós temos na primeira linha os valores de CV e na segunda linha os valores de CP. Considerando que sempre CP é uma contribuição maior do que a de CV. Vamos exercitar. A gente ficou muito poluído porque ele ia abrindo aos poucos, tá? Mas como eu não consigo fazer isso pelo Meet, vamos lá. Calcule os valores da energia interna e da entalpia para o aquecimento de 55,40 gramas de xenônio, né, de 300 a 400 graus. A temperatura lá, né? Já está no limite do limite. Suponha um comportamento de que o gás é ideal e que a capacidade calorífica do volume, a volume constante e a pressão constante sejam independentes da temperatura. Como a temperatura aqui, ó, passou dos 300, ele já fixou no exercício que que a capacidade calorífica seria independente. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem que considerar, né, que o xenônio é um gás monoatômico, que nós vamos usar um R igual a 8,314 joules por Kelvin menos 1, e que a massa molar do xenônio é de 131,293. Né? Isso aqui são dados que são tirados pela perspectiva do entendimento das questões, certo? Então, a primeira coisa é calcular o número de mols. Por quê? Tanto a capacidade calorífica, a volume constante, como a pressão constante, elas dependem do número de mols, certo? Então, a gente vai usar lá. Então, a gente calculou aqui o número de mols, peguei lá a massa, 50,40, dividido pela massa molar, e obtive que o número de mols é igual a 0,38.
Então, nós vamos usar o cálculo do CV usando a fórmula molar. Então, depois nós vamos ter que colocar ou fazer valer essa quantidade de número de mols. Porque aqui, quando a gente bota esse CVzinho com tracinho em cima, é a capacidade calorífica, volume constante, molar. Ou seja, esse cálculo, ele considera 1 mol da substância. Então, a gente vai lá, ó, pega aqui CV é igual a 3 dividido por 2R, né? E aí a gente substitui os valores, multiplicando esse valor pelo valor de R, que a gente já sabe que é 8,314, a gente obteve que CV é igual a 12,47. Por que a gente usou esse dado? Porque a questão me dizia que era um gás monoatômico, então ele só tem um movimento de translação, não é isso? Exatamente, um movimento de translação. CP é molar igual a 3 dividido por 7, R, então substituindo o valor de R, a gente sabe que CP molar igual a 20,79 joule por Kelvin por mol a menos 1. Ok. Se ele me pede para calcular ΔU, então o volume é constante. Então, ΔU é igual a N CV molar vezes ΔT. Como eu usei CV molar, eu tenho que usar o número de mols. Então, eu botei aqui, energia interna é igual a 0,38 vezes 12,47 vezes 10 a 2. Tá? Por que é isso aqui? O que é isso aqui? A variação da temperatura, que é 400 Kelvin menos 300 Kelvin. Fazendo os cálculos, eu obtive que a variação dessa energia interna é igual a 478,69 Joule. Fazendo os cálculos de forma similar para a entalpia, ΔH igual a NCP ΔT, ΔH, o N é 0,38, o CP é 20,79 e a variação da temperatura é 100 Kelvin. Fazendo os cálculos na calculadora, eu obtive que ΔH é igual a 790,02 joules. Aqui é importante frisar que é em joules e não em quilojoules. Por quê, gente? Porque as capacidades caloríficas eram dadas em joule. Se a capacidade calorífica fosse dada em quilojoule, então a gente ia ter que considerar o resultado em quilojoule. Bem, então a gente pode fazer um resumão, né, e levando em consideração que se a gente usar o cálculo de várias etapas infinitesimais, a gente pode somar através de uma integração. Então, eu posso reescrever que ΔU é igual a integral de CV ΔT, quando T varia de 1 a T2, né? E aí, se nós estamos considerando que a temperatura é menor do que 300 graus, CV independe da temperatura, e aí ele sai fora da integral, porque ele é dada como uma constante. Então, ΔU é igual, resolvendo a integral, ΔU é igual a CV, né, e vezes a variação da temperatura. De maneira similar, a gente também considera que CP é uma constante, sai da equação, e aí fica ΔH igual a CP, integral de dt, quando T varia de 1 a T2, resolvendo variação da entalpia igual a CP, variação da temperatura, T2 menos T1. O próximo slide, gente, ele está extremamente poluído, mas é porque ele tinha uma animação. Eu tento fazer tudo em um slide para que o aluno entenda as sequências, certo? Enfim, vamos lá. Então, a gente já viu uma relação entre CV e CP, mas a gente precisa entender essa relação de CV e CP numa expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? A gente tem uma expansão adiabática quando a gente considera que esse sistema ele está envolvido com uma fronteira que não permite trocar o quê? Calor. Então, a gente começa essa dedução dessa relação de CP e CV quando o sistema é adiabático através das derivadas da energia interna, que é igual da derivada da energia interna, que é igual à derivada do calor mais a derivada do trabalho. Bom, se o processo, é adiabático, então a gente não tem troca de calor. Então, essa expressão vai a zero. E eu posso reescrever a equação como derivada da energia interna igual à derivada do trabalho.
trabalho é de expansão, então, e não tem trabalho de expansão externa, então eu posso escrever que a variação da energia interna é igual a menos PDV. Por que menos PDV? Porque o sistema está realizando trabalho na vizinhança. Se o gás é ideal, então eu posso usar aqui P igual a nRT dividido por V, e aí eu posso reescrever a equação dessa forma. Derivada da energia interna é igual a menos nRT por V dV. Né? Substituindo menos PDV, que é igual a menos NT dV, e organizando a equação, eu tenho que energia interna dividido por NT é igual a menos R, variação do volume dividido por V. Opa! Então, se DU é igual a CV dt, então eu posso reescrever esse termo aqui, botando CV dt sobre NT. E o outro lado se manteve idêntico, certo? A gente vai considerar, a partir desse passo, certo? Que CV é CV molar. Então, quando eu uso CV molar aqui, o que vai desaparecer aqui embaixo? O número de mols, certo? Então, daqui para cá, eu só considerei que o CV era um CV molar. A partir desse passo, eu preciso integrar, porque eu estava trabalhando com etapas infinitesimais. Então, eu vou somar essas etapas. Se eu integro de um lado, eu tenho que integrar do outro. E aí, quando a gente resolve, a gente vai ter que CV saiu da integral, ln de T2 dividido por T1 é igual a menos R, ln de V2 sobre V1. Se R é igual a CP menos CV, da onde é que tirou isso? Daquela relação lá em cima, lembra? Então, eu posso, onde tem R, eu substituir e reescrever, dividindo tudo por CV. Quando eu divido tudo por CV, esse termo aqui vai sair, que é CV molar. Esse aqui ficou CP dividido por CP, então esse termo virou igual a 1, vezes ln de V2 sobre V1. Chegando nessa etapa, eu posso antecipar para vocês que CP dividido por CV é igual a esse coeficientezinho aqui, que vai ser muito importante para algumas resoluções. Então, ln de T2 dividido por T é igual ao coeficiente menos 1 vezes ln de V2 sobre V1. Então, essa é uma relação de CV em relação a CP, né, em que as temperaturas estão envolvidas, a variação de temperatura está envolvida e o volume, a variação do volume também está envolvida. Então, nos sistemas, eles dependem da temperatura, do volume e da pressão. E em alguns casos, principalmente nos casos do cotidiano, a gente não tem todas essas variáveis bem definidas e nem consegue medi-las. Então, o que acontece? A gente se vale dessas expressões que vocês estão vendo para calcular alguma outra relação, entende? Então, por exemplo, não confundir essa fórmula aqui, né, com outras fórmulas, porque ele tem esse coeficiente que a gente acabou de definir lá em cima. Então, P1, V1, vezes o coeficiente, que é chamado de coeficiente de relação entre as capacidades, onde Y é a relação entre as capacidades térmicas, certo? E também tem essa equação que relaciona temperatura, volume, né? Então, se você sabe, por exemplo, T1 e T2, e P1 você pode calcular P2 e assim sucessivamente. Essas fórmulas, elas vão servir para vocês calcularem, né, outras variáveis do sistema que não podem ser medidas ou que são desconhecidas. Alguém quer falar? Ligou o microfone. Uma vez passeada sobre as definições de entalpia, as relações de capacidade calorífica, CV e CP, a gente pode começar a falar sobre a termodinâmica aplicada aos sistemas. E o primeiro sistema que a gente vai trabalhar é a entalpia das mudanças físicas. A exemplo, eu tenho um sólido, né, e ele vai recebendo calor, né, e ele passa do sólido para o líquido. Essa transição é chamada de fusão. E é importante que vocês entendam que o ΔH, né, num processo de mudança de fase, certo? A energia que é usada aqui é usada para modificar o seu estado, certo? Ele é constante. Então, a entalpia molar de evaporação
é a entalpia que está relacionada com o processo de evaporação do estado, ou seja, passando do estado líquido para o estado gasoso. E eu posso reescrever como a função do estado, eu posso reescrever como essa entalpia final menos entalpia inicial. Quem é a entalpia final com o processo de evaporação? É a entalpia de vapor, né, de vaporização. E quem é inicial? É a entalpia do líquido. Então, o ΔH de vapor é igual ao H de vapor menos o H do líquido. A entalpia molar de fusão é similar, sendo que o processo de fusão está saindo do sólido para o líquido. Quem é o final? O líquido. Quem é o inicial? O sólido. Então, a gente pega lá, são esses valores tabelados, e coloca na fórmula. A entalpia molar de sublimação é quando o sistema passa do sólido direto para o vapor. E aí, existem duas maneiras de calcular. A primeira é aquela que nós já estamos verificando, é a final menos inicial, porque como a ΔH é uma função de estado, as etapas, o cálculo dela é dado pela etapa final menos a etapa inicial. Ou simplesmente, como a gente tem que considerar que os processos envolvidos nas transformações, eles podem ser somados a cada etapa. Então, do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o vapor é vapor. Então, a gente pode calcular a entalpia de sublimação através também da somatória das etapas. Então, vamos aqui. Essa é uma curva de aquecimento. Aqui é uma substância pura. Como é que eu sei, professora? Porque esses processos de inclinação aqui, eles estão alinhados na horizontal. Isso nos diz que isso é uma substância do tipo pura. E aí, o que é importante? É importante que a gente entenda que essas regiões em que vocês estão vendo de vermelho, as regiões em que estão acontecendo as transições de fase. E durante essa transição de fase, toda a temperatura que a gente executa, toda a temperatura que o sistema absorve, é para essas modificações, certo? Então, é uma entalpia de fusão e uma entalpia de ebulição. Se a gente observar esse gráficozinho aqui, que é um gráficozinho de poço, e a gente levar em consideração que o líquido, né, por exemplo, da molécula, da substância água, é a parte mais estável dela, tem que as moléculas se encontram aqui com a energia no ponto do poço. Se você for aquecendo, então você vai forçando a separação dessas moléculas, então a energia vai aumentando. Então, se ela passar do estado líquido para o gasoso, para separar essas moléculas, eu preciso que o sistema absorva energia. Entalpia padrão de reação. Toda vida que nós tivermos uma reação, é possível que a gente calcule o ΔH de reação, se a gente souber o ΔH de formação de cada etapa. Então, vamos botar aqui, que os reagentes estão no estado padrão, e eu tenho uma reação A mais B dando C mais D, então, o ΔH da reação é igual ao ΔH dos produtos, menos o ΔH dos reagentes. É importante que a gente considere, a gente está trabalhando de ΔH de reação, os coeficientes das equações. No caso aqui, o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Porque esses ΔH de formação, eles são por mol. Então, a gente tem que considerar que a reação, ela está também ajustada, balanceada com os seus coeficientes molares, e precisam ser incluídas nessa equação. Então, sempre lembrar que o ΔH de uma reação, de uma entalpia padrão de reação, é igual ao somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes. De maneira similar, existe também a entalpia padrão de combustão. Como o nome já diz, o processo de combustão é um processo de queima, de degradação através do calor. A exemplo, eu coloquei o etanol. Para que ele se degrade, ele precisa absorver oxigênio e ele se degrada, como é um material orgânico, entre CO2 e água. E aí, é um processo que é sempre do tipo exotérmico, porque quando ele quebra essas moléculas, eles liberam calor. Então, portanto, o ΔH aqui tem um valor negativo. Se fosse endotérmico, em outros processos, como a gente vai encontrar, o valor tem que ser positivo. Mas, quando a gente trabalha com entalpia padrão de combustão, nós estamos falando de processos do tipo exotérmicos, tá? Entalpia padrão de formação. Gente, é muito possível que a gente confunda entalpia padrão de formação com entalpia padrão de reação.
É importante entender que quando a gente trabalha com formação, nós estamos trabalhando com elementos na sua forma mais estável. Ou seja, nós temos uma reação, sim, mas nós estamos falando de uma reação, de uma síntese de um dado elemento, partindo dos elementos em sua forma mais estável. A exemplo aqui, nós estamos falando da síntese do etanol, a gente está trabalhando com os elementos nos seus estados mais estáveis, certo? Por exemplo, o grafite é onde tem um carbono de maneira mais estável. O hidrogênio, o gás hidrogênio, ele é o mais estável nessa formação. O oxigênio, o mais estável, está no estado gasoso. E aí, essa entalpia de formação desses elementos, na sua forma mais estável, é igual a zero. Eu trouxe um exemplo. Nós temos aqui o oxigênio O2 gasoso e o O3, que é o ozônio também gasoso. O oxigênio se encontra na sua forma mais estável, e aí sua entalpia é igual a zero. Já o oxigênio na forma de ozônio, ele não é considerado estável, né? O elemento está na sua etapa mais estável, e aí ele tem um valor calórico envolvido. Do mesmo jeito o carbono, você tem aqui a entalpia de formação, e aí ele ganha esse zerozinho em cima também, né, para dizer que é padrão, e aí a sua forma mais estável é o grafite, e o grafite tem entalpia igual a zero. Já quando o carbono está na sua forma de diamante, ele já tem um valor calórico envolvido. Pronto. Então, vamos aqui fazer um exercíciozinho rápido, só para fixar. Nós temos aqui uma equação, a gente, o primeiro passo é ver se ela está balanceada, ela está, e aí ele pede para calcular a entalpia dessa reação. Então, ele deu uma tabelinha com as entalpias padrões, né, de cada elemento, e aí a gente vai passando pelo processo, porque a entalpia de reação, ela é dada pela somatória da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Colocando na fórmula, veja que sempre antes eu estou colocando os coeficientes. Veja só, aqui para o propano, ele não tem coeficiente. Para o oxigênio, o coeficiente é 5. Para o CO2, o coeficiente é 3. Para a molécula de ar, o coeficiente é 4. Como a gente inicia com um dos produtos, nós estamos levando em consideração esse lado da equação. Então, quando a gente coloca aqui, é 3 vezes a entalpia do CO2, mais 4 vezes a entalpia do O2. Menos, a gente abre parênteses, para não confundir, a entalpia do C3H8, que é do propano, mais 5 vezes a entalpia da água. Coloca aqui os valores, e é só executar a expressão matemática, e a gente obteve que o ΔH dessa reação é igual a menos 488,7, ou seja, é um processo do tipo exotérmico. Um outro tipo de entalpia é a entalpia ligada às reações. A gente vê isso lá em química geral, bastante essa entalpia. A entalpia da ligação é mais forte do que a outra, né? Então, o que acontece? Que energia é essa? É a energia que é usada para quebrar essa ligação entre os átomos. Então, se eu estou quebrando, eu preciso adicionar energia. Então, essa energia é do tipo endotérmico, então ela ganha um sinal positivo. Para a gente fixar aqui, nós vamos fazer esse exercíciozinho. Nós temos uma tabelinha aqui com os valores das energias referentes a cada ligações. E nós temos uma reação e ele pede para você calcular a entalpia dessa reação. Aí você pode me perguntar, professora, mas você tem as entalpias das ligações. Como é que essas ligações vão contribuir para a entalpia de reação? Porque entalpia é função de estado, independe do caminho que você vai usar. Ela vai chegar lá naquele valor. Então, para a gente entender, a gente começa a trabalhar com os reagentes. Os reagentes, eles têm um ΔH maior do que zero, porque eu preciso quebrar essas ligações. Então, eu venho aqui e olho. Quantas ligações eu tenho do tipo, aqui, CH4, né, gente? 2 aqui e 2 desse lado. Então, eu venho aqui 4 vezes 435. Fora isso, eu tenho uma ligação do tipo dupla. Qual é o valor? 609. Então, eu venho aqui, faço todo o somatório. Com mais alguma ligação diferente aqui, eu tenho aqui a CH, a ligação dupla, e tenho assim, e eu tenho que somar também a ligação
entre os cloros, né, que estão nos reagentes, que é uma ligação equivale a 431. Quando eu somo, eu tenho um valor de 2.780 quilocalorias. Então, eu tenho aqui, vou calcular a energia dos produtos, levando em consideração que nos produtos, as ligações se rearranjam e se formam em produtos diferentes. Então, eu tenho um aumento da instabilidade e, consequentemente, eu tenho uma entalpia relacionada à liberação dessa energia. Então, a ΔH é menor do que zero. Então, vamos lá. Entalpia dos produtos. Vamos olhar aqui os produtos. Eu tenho aqui duas ligações hidrogênio-carbono, né? Duas ligações hidrogênio-carbono. Aí eu venho aqui, ó, 435. Então, duas de um lado e duas de outro. Exato, que aqui não é um sinal da equação, é a ligação química, tá, gente? Então, eu tenho duas de um lado e duas do outro. Então, são 4 ligações. Então, 4 vezes 435. Mais duas ligações carbono, cloro. Então, venho aqui 2 vezes 39, 2 vezes 339. Mais uma ligação carbono-carbono, que é 345. No somatório total, eu tenho uma de 2.763. O ΔH da reação é igual a dos produtos menos os dos reagentes. Aí eu venho cá, produto, que é o valor que eu calculei aqui, menos o dos reagentes. Então, o ΔH da reação é igual a menos 17 quilocalorias. O que é importante para a gente entender? É que a entalpia, né, ela é uma energia quando a pressão é constante, né? E aí, nesse caso, se a gente considerar a pressão constante, a entalpia é igual a calor, a pressão constante, que mais tarde a gente vai ter uma relação com a capacidade calorífica, não é isso? O calorímetro dessa capacidade calorífica, ele é mais simples, né, porque ele é realizado a pressão constante. A gente sempre vai ter uma relação entre CV e CP, né, e uma dessas relações é possível através do teorema de equipartição.